Olá, tudo bem com você? Seguinte, hoje eu gravei uma aula para responder uma dúvida de muita gente, que é em relação a como tirar uma música de ouvido, tá? Mas eu não vou explicar nesse vídeo como se faz para tirar uma música de ouvido, porque existem muitas coisas que a pessoa precisa saber antes de fato tocar de ouvido. Porque o violão ele não é algo que você aprende separadamente. Ah, eu quero aprender a tocar de ouvido, então vou lá e aprendo. Eu preciso aprender a fazer um ritmo novo, eu vou lá e faço ele isoladamente. Não. Para eu poder entender sobre como tocar de ouvido, eu preciso de outros conhecimentos que eu preciso adquirir antes. Então, para ajudar a gente a fazer uma ponte entre a gente conseguir tocar de ouvido, a gente precisa primeiro entender uma outra coisa que eu vou explicar agora, que é nada mais nada menos que transposição de tonalidade. A pessoa precisa entender que a música ela pode ser adaptada, tá? Então muitas vezes você vai em algum desses sites de cifras que existem na internet e você vê uma determinada música, ela tá de repente em Ré, e de repente você vê ela em uma outra pessoa tocando, de repente a pessoa está tocando em Mi, de repente a pessoa está tocando em Fá sustenido, de repente a pessoa está tocando em outra nota que não é aquela que você viu que estava lá na internet. Ou muitas vezes você, provavelmente se você já viu isso e já entrou na internet para pesquisar músicas assim, você viu que lá tem uma opção que você altera a tonalidade, que você simplifica a música ou você dificulta ela também. Então, a gente precisa entender como é que funciona esse mecanismo para daí então a gente compreender que as notas elas têm diferenças entre elas têm distâncias entre elas têm distâncias de tom, distâncias de semitom, né? Aí existem os sustenidos, aí existem os bemóis, a gente precisa entender como tudo isso funciona para quando a gente chegar lá na frente, lá na hora da gente entender como tirar de ouvido, que é um conteúdo, que é um tema que se chama campo harmônico, quando a gente for entender isso, a gente já está pronto, porque aqui atrás, na hora que a gente entendeu sobre transposição de tonalidade, a gente já entendeu o assunto. Agora a gente vai complementar com o campo harmônico, entendeu? Então a gente precisa entender primeiro essa parte. E a transposição de tonalidade nada mais é do que uma escala que a gente usa, uma escala que a princípio a gente pode usar o braço como referência e depois a gente vai utilizar isso mentalmente, tá? Eu gravei um vídeo há um tempinho atrás falando sobre escala cromática lá no YouTube. Se você quiser dar uma assistida no vídeo antes, é ótimo, porque aqui eu vou fazer só a parte prática da técnica no caso. Lá eu ensinei a teoriazinha, a escalinha, e agora aqui eu vou mostrar na prática como que funciona, tá bom? E eu vou pegar uma música pra gente usar como exemplo. Vou pegar uma música que tá numa tonalidade de Ré maior, música Amargurado, acho que muita gente conhece. E vamos supor assim, se você não gosta de música sertaneja, se você não gosta de um determinado estilo musical, usa isso como simplesmente para você estudar, tá bom? Entender a técnica que eu tô passando, porque isso aqui é aplicável em qualquer estilo musical, ok? Bom, vamos imaginar que eu vou cantar essa música, eu vou cantar um pedacinho dela. O que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Só até aqui. Então o que acontece? Aqui essa música ela tá numa tonalidade que fica legal, mas só que se eu baixasse um pouquinho, ficaria melhor pra mim. Como que eu faço para baixar a tonalidade? Então se eu tô aqui num Ré maior, vamos pegar aqui um exemplo de Ré, né, que é onde eu tô. Meio tom abaixo de Ré, eu teria um Ré bemol, tá? Descendo, eu sempre venho descendo bemol e subindo eu sempre sempre subo sustenido, tá? Então, aqui eu vou ter um Ré, no caso, que é o mesmo desse. Aqui eu teria um Ré bemol, tá? Então eu vou pegar o Ré bemol aqui em cima, tá? Pra mim fazer ele aqui. Bom, vou cantar a música de novo pra vocês verem como que muda um pouquinho. O que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Já melhorou um pouquinho pra mim na hora de cantar. Se eu quiser baixar mais um pouquinho, eu baixei meio tom apenas, né? De Ré até Ré bemol, eu baixei meio tom.
e eu posso baixar mais meio tom, se eu quiser, e daí eu vou cair na tonalidade de Dó maior, tá? Então, por quê? Daí, totalizando as duas até chegar no Dó, eu baixei um tom, né? Então, se você assistir o vídeo lá sobre escala cromática, você vai entender que essa distância que eu fiz agora entre o Ré até o Dó, vindo para trás, eu tenho uma distância de um tom, tá bom? Então, seria mais ou menos isso daqui, ó. O que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão, e foi a razão do nosso querer. Muito bem. Então, por que isso aqui é importante? Porque se eu... vamos partir do princípio que eu preciso estimular o meu ouvido para que eu consiga tocar de ouvido. Se eu simplesmente te ensino a técnica do campo harmônico, te mostro as notas que você vai precisar usar, e como o teu ouvido ele não vai estar apurado. Então a gente precisa treinando essas transposições de tonalidade, a gente começa a estimular o nosso ouvido a diversas frequências, diversas sonoridades, diversos formatos diferentes de tocar, né? Então você vai ver uma música que vai estar em Dó, uma música que vai estar em Ré, e isso vai diversificando na hora de você ouvir, tá? Então isso ajuda muito na hora de você, depois, no futuro, você conseguir tocar de ouvido, tá bom? Existe uma técnica que facilita, no caso é a técnica do campo harmônico, mas essa técnica aqui de transpor de tonalidade vai te ajudar a brincar com essas notas, a entender os caminhos que muitas vezes a música vai fazer. Isso lá na frente vai fazer muito sentido quando você entender mais sobre o campo harmônico. Mas entende isso aqui agora que eu falei, que vai ser muito útil para você que está iniciando, que quer se aprofundar cada vez mais, ok? Então, nos vemos num próximo vídeo e até mais.